Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a avaliação do teste de germinação de sementes de milho, que será feito ao 4º dia e ao 7º dia após a instalação do teste. E vou mostrar também a avaliação do teste de germinação da semente de soja ao 5º dia e ao 8º dia após a instalação do teste. Bom, então vamos ver aqui como que estão as sementes de milho no 4º dia após a instalação do teste. Vamos abrir aqui a tampa que estava protegida com plástico. Vamos ver que o papel de germinação ele está bem úmido ainda, né? Então o nosso isolamento funcionou bem. E aqui estão as sementes. Então você vê que elas já começaram o processo de germinação, né? Você vê que já ocorreu a emissão da raiz primária, né? A emissão do coleoptilo. Então, todas as sementes em que ocorreu a emissão da raiz primária, que é sempre o que é emitido em primeiro lugar, já será considerada uma semente germinada nessa primeira contagem. Então eu vou fazer uma contagem simples, sem nenhuma avaliação mais sofisticada, que será feita na avaliação dos 7 dias. Então eu vou iniciar uma contagem aqui. Então vale a pena salientar que se houver a emissão da raiz primária, nós já contamos quanto uma semente germinada. E nessa contagem eu encontrei apenas uma semente sem início de germinação. Então vamos colocar mais um pouquinho de água. Para manter a umidade. Vamos fechar aqui de novo. Colocar, umedecer mais um pouquinho, porque agora está quente, nós abrimos a caixa. E vamos fechar aqui novamente. Então, ao 7º dia, nós vamos fazer novamente uma análise agora mais minuciosa. Muito bem, vamos fazer então a avaliação do 5º dia após a instalação do teste de germinação de sementes de soja no método rolo de papel. Então vamos abrir aqui o rolo de papel, desfazer aqui a barra aqui de baixo para avaliarmos. Então aqui vemos que já no 5º dia temos uma germinação bem expressiva. Então o que vamos fazer agora é a primeira contagem. Então nós vamos avaliar se houve germinação da semente, emissão da raiz primária, né, alongamento do hipocótilo, mas basta que haja emissão da raiz primária que nós já podemos considerar a semente germinada. Então o que vamos fazer agora é uma simples contagem. Vamos lá. Muito bem, terminada essa primeira avaliação, eu percebi que há apenas uma semente morta. As demais 49 sementes já começaram o processo de germinação. Daqui a 3 dias, no 8º dia, nós vamos fazer a avaliação final para saber a qualidade das plântulas formadas por essas sementes que já iniciaram a germinação agora. Então vamos fechar novamente aqui o rolo de papel. Se você perceber que o rolo de papel está um pouco seco, você pode adicionar um pouco mais de água e depois refazer o rolo. Então isso vai retornar para a nossa câmara úmida para fazermos a avaliação daqui a 3 dias. É isso aí. Vamos agora fazer então a avaliação da germinação de sementes de milho aos 7 dias após a instalação do teste. Então vamos abrir aqui a nossa caixinha, retirando a proteção
plástica para manutenção da umidade, que funcionou muito bem. Vamos retirar o papel, que já estava até para cima, né, porque os coleoptilos das plântulas vão empurrando o papel para cima. Então agora a avaliação é bem mais minuciosa. Nós vamos analisar indivíduo por indivíduo, verificando primeiro se houve germinação da semente. Aí nós já teremos a avaliação de uma plântula. Essa plântula vai ser avaliada como plântula normal, se tiver todas as suas características esperadas, ou ela será uma plântula anormal, se tiver algum defeito. Consulte as regras para análise de sementes para ver quais são esses defeitos. Se a semente não estiver germinada, ela vai estar enquadrada na categoria de semente não germinada, que pode ser uma semente dormente, uma semente dura ou uma semente morta. Consulte também as regras para análise de semente para identificar qual semente se enquadra em cada categoria. Então eu vou separar aqui nesse papel as plântulas, né, de acordo com a avaliação de plântula normal e anormal, e as sementes duras, dormentes ou mortas. Então vou iniciar esse trabalho. Muito bem, finalizei a separação então das sementes e plântulas, fazendo uma avaliação das partes que foram formadas. Uma plântula completa, né, nós esperamos que ela possua então o coleoptilo bem desenvolvido, que pode estar até aberto e emitindo já a primeira folha primária. Então a plântula deve ter também a raiz primária bem formada, ela pode ter aqui essas raízes adventícias. Então essa aqui é uma plântula com todas as suas partes, né? Uma plântula normal. Então todo esse grupo de plântulas que estão aqui, eu separei avaliando que ela possui todas as partes, está tudo normal. Porém, eu encontrei 3 situações em que há alguma anormalidade. Então, essa semente, perceba que ela está com o desenvolvimento muito atrasado em relação às demais, né? Então, pode ser uma semente com baixo vigor. Então, esse desenvolvimento atrasado pode ser considerado uma anormalidade. Ou a semente, que são esses dois casos, emitiu o coleoptilo e não emitiu a raiz primária, sendo que a raiz primária é sempre a primeira coisa a ser emitida. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? A plântula está sem raiz. Então, nós temos 3 plântulas anormais. E temos uma semente não germinada. Ela não está morta, não está dura. A semente dura seria da mesma forma com que nós colocamos aqui no teste. Então, ela entra na categoria de semente dormente. Como o resultado do teste é calculado em cima do percentual de plântulas normais, então nós temos aqui 96 plântulas normais das 100 sementes que foram colocadas. Então, o resultado da germinação desse teste é de 96%. Consulte as normas para a produção de sementes e verifique se esse percentual de germinação é aceito para a comercialização de um lote de sementes de milho. Faça uma boa avaliação do seu teste e depois você me fala qual foi o resultado que você encontrou. Bom trabalho! Vamos agora fazer então a avaliação da germinação das sementes de soja após o 8º dia de instalação do teste no rolo de papel. Então aqui nós já vemos que as plântulas saem para fora do papel,
né, devido ao seu crescimento. Então vamos fazer a abertura do rolo de papel, bem com tranquilidade, para não haver quebra, né, de nenhuma semente. E vamos então retirar esta folha que estava cobrindo. E agora nós vamos fazer a mesma avaliação que fizemos com a semente de milho, avaliando cada indivíduo sozinho, e vamos fazer a classificação em plântulas normais, plântulas anormais, sementes dormentes, sementes duras e sementes mortas. O que nós esperamos, né? Uma plântula normal será aquela planta que terá todas as suas partes, né? Então, uma raiz principal, a raiz primária principal, as raízes secundárias, o hipocótilo desenvolvido, os 2 cotilédones e aqui as folhas primárias já saindo de dentro dos cotilédones. Essa aqui seria uma plântula totalmente normal. Se a semente estiver germinada, mas a plântula estiver com algum defeito, será enquadrada na categoria de plântula anormal. Consulte as regras para análise de sementes para identificar quais são as possíveis anormalidades em sementes de soja. Então, agora é uma avaliação individual que será feita para chegarmos no resultado final do teste. Então, vamos à avaliação. Terminamos então a contagem das plântulas normais, anormais. Então, nas 50 sementes que foram colocadas, foi identificada uma semente já morta, está toda infectada, já deteriorada. Foram encontradas também 6 plântulas anormais, já são plântulas porque já começaram a emissão da raiz primária ou de alguma parte da semente, mas não completaram o seu desenvolvimento da forma esperada. Então, todos esses casos, nós vemos até a emissão da raiz primária, mas que não se formou adequadamente. Então, são consideradas 6 plântulas anormais. E tivemos 43 plântulas normais que apresentavam todas as suas partes. Plântulas perfeitas. Então, nós com 43 plântulas normais, o resultado do teste, que é dado em porcentagem de plântulas normais, será de 86% de germinação. Consulte as normas para a produção de sementes de soja. Identifique se esse percentual de germinação é aceitável para a comercialização de um lote de sementes de soja. Faça os cálculos e depois você me conta o resultado que você chegou. Bom trabalho!